Há momentos na história da salvação que não foram registrados em nenhum evangelho, que não aparecem em nenhum relato canônico, que não foram preservados em nenhum documento oficial da igreja primitiva. Momentos que aconteceram no silêncio absoluto de uma casa humilde, longe dos olhares do mundo, longe das multidões que mais tarde seguiriam Jesus pelas estradas da Galileia, longe dos escribas que anotavam cada palavra e cada gesto do Mestre. Momentos que pertenceram apenas àqueles que os viveram, que ficaram guardados no santuário inviolável de corações fiéis, que nunca foram transformados em pregação ou ensinamento público porque sua natureza era íntima demais, sagrada demais, delicada demais para ser exposta à curiosidade do mundo. Um desses momentos aconteceu em Nazaré, em uma manhã que parecia igual a todas as outras, em um dia que não tinha nada de especial no calendário, em uma hora que não estava marcada por nenhum evento importante. O sol ainda não havia alcançado sua força plena, o ar ainda carregava o frescor da noite que tinha acabado de se despedir. E a pequena aldeia começava lentamente a despertar para mais uma jornada de trabalho e rotina. Ninguém naquela vila poderia imaginar o que estava prestes a acontecer dentro de uma casa simples, na residência de um carpinteiro comum, no lar onde vivia uma família que os vizinhos consideravam piedosa, mas absolutamente ordinária. José acordou naquela manhã como acordava em todas as outras, com o corpo ainda pesado pelo sono curto, com as articulações reclamando dos anos de trabalho duro, com a mente já organizando as tarefas que precisavam ser cumpridas antes do pôr do sol. Ele tinha encomendas para entregar, madeira para cortar, clientes para atender, responsabilidades que não podiam esperar. A vida de um artesão em uma aldeia pequena não permitia o luxo de manhãs contemplativas ou despertar vagaroso. Cada hora de luz era preciosa, cada momento de energia precisava ser aproveitado. Cada dia trazia suas próprias exigências que não aceitavam adiamento. Mas naquela manhã específica, algo estava diferente. Não era uma diferença visível, não era uma mudança que pudesse ser apontada ou descrita com precisão. Era mais uma sensação, uma percepção sutil que tocava as bordas da consciência de José sem se deixar capturar completamente. Algo no ar da casa, algo na qualidade do silêncio que envolvia os cômodos, algo na textura invisível daquela manhã comum que não era tão comum assim. José conhecia bem aquela casa, conhecia cada canto, cada sombra, cada som que ela produzia nas diferentes horas do dia. E seu coração de pai, afinado pela convivência diária com mistérios que transcendiam sua compreensão, percebeu que alguma coisa estava acontecendo, mesmo que seus olhos ainda não pudessem ver o que. Maria estava na cozinha, ocupada com os preparativos do dia, seus movimentos suaves e precisos como sempre. Sua presença serena preenchendo o espaço com uma paz que parecia emanar naturalmente dela. José a observou por um instante, procurando em seu rosto algum sinal que explicasse a sensação estranha que o acompanhava desde o momento em que abrira os olhos. Mas Maria parecia tranquila, recolhida em seus próprios pensamentos, imersa naquela interioridade profunda que José havia aprendido a respeitar ao longo dos anos de convivência. Se ela também percebia algo diferente naquela manhã, não dava sinais externos disso. Foi então que José notou a ausência. Não uma ausência alarmante, não uma falta que provocasse preocupação ou medo. Era uma ausência suave, quase gentil, como quando alguém se retira discretamente de uma sala sem querer perturbar os que ficam. Jesus não estava ali. O menino, que normalmente já estaria acordado a essa hora, que costumava ajudar nas primeiras tarefas do dia, que tinha o hábito de cumprimentar o pai com um olhar cheio de ternura antes que o trabalho começasse. Esse menino não estava visível em nenhum lugar da casa. José não se alarmou. Havia algo na qualidade daquela ausência que impedia o alarme, que afastava a preocupação, que sussurrava ao coração do carpinteiro que tudo estava bem, que nada de ruim havia acontecido, que o menino estava seguro. Mas a curiosidade permanecia, não uma curiosidade invasiva ou controladora, mas aquela curiosidade reverente que nasce quando se vive próximo ao mistério
quando se convive diariamente com realidades que excedem a capacidade humana de compreensão. José queria saber onde estava Jesus, não para vigiá-lo ou corrigi-lo, mas simplesmente porque seu coração de pai precisava dessa certeza silenciosa de que tudo estava em ordem. Ele caminhou pela casa com passos lentos, sem pressa, sem fazer ruído. Passou pelo pequeno cômodo onde guardavam os alimentos, pelo espaço onde ficavam os poucos pertences da família, pelo corredor estreito que levava aos fundos da residência. E foi ali, em um canto afastado da casa, em um espaço que raramente era usado durante as horas movimentadas do dia, que José encontrou o que procurava. Ou melhor, que José encontrou o que não sabia que estava procurando. O que não imaginava que encontraria. O que mudaria para sempre a textura daquela manhã aparentemente comum. Jesus estava ali, sozinho, em silêncio absoluto. Mas não era o silêncio de quem dorme ou de quem simplesmente descansa. Era um silêncio vivo, denso, carregado de uma presença que José podia sentir mesmo à distância. Mesmo sem se aproximar, mesmo permanecendo no limiar daquele espaço sagrado que o menino havia criado ao seu redor. Jesus estava recolhido em si mesmo, ou talvez fosse mais correto dizer que estava recolhido em algo muito maior do que ele mesmo. Algo que transcendia completamente o espaço físico daquele canto humilde da casa. Algo que José reconheceu imediatamente mesmo sem conseguir nomear. O menino estava rezando, não com palavras audíveis, não com gestos elaborados, não com nenhuma das formas externas de oração que José conhecia das sinagogas e das tradições de Israel. Era uma oração diferente, uma oração que acontecia em profundidades que os olhos não podiam alcançar. Uma oração que era mais comunhão do que petição, mais presença do que discurso, mais silêncio do que som. José contemplou aquela cena por apenas alguns segundos, mas esses segundos se estenderam em sua memória como se durassem uma eternidade, gravando-se em seu coração com uma clareza que nenhum tempo conseguiria apagar. E naquele instante, José tomou uma decisão que definiria não apenas aquela manhã, mas todo o seu modo de ser pai daquele filho extraordinário. Ele decidiu não interromper, decidiu não se aproximar, decidiu não fazer perguntas. Decidiu simplesmente guardar aquele momento no silêncio do seu próprio coração, protegendo-o de qualquer palavra que pudesse diminuí-lo, de qualquer explicação que pudesse reduzi-lo, de qualquer interpretação que pudesse domesticá-lo. O instante não visto pelo mundo seria visto apenas por ele. E ele o guardaria como se guarda um tesouro de valor incalculável, sem jamais exibí-lo, sem jamais compartilhá-lo, sem jamais transformá-lo em história para ser contada. Esse é o José que a tradição nem sempre nos mostra, o José guardião não apenas do corpo de Jesus, mas também dos mistérios íntimos da sua vida oculta. O José que sabia quando avançar e quando recuar, quando falar e quando calar, quando agir e quando simplesmente contemplar. O José que entendeu, talvez antes de qualquer outro ser humano, que há dimensões da vida de Cristo que pedem não explicação, mas reverência, não análise, mas adoração, não palavras, mas silêncio carregado de amor. A casa de José em Nazaré não era grande nem impressionante pelos padrões de qualquer época. Era uma construção modesta, feita de pedras locais e argamassa simples, com um teto que precisava de reparos frequentes e paredes que conheciam intimamente o frio do inverno e o calor do verão. Não havia luxo ali, não havia ornamentos desnecessários. Não havia nada que chamasse a atenção de quem passasse pela rua e olhasse de relance. Para aquela residência igual a tantas outras na pequena aldeia da Galileia. Mas para José, aquela casa era o centro do universo, o lugar onde o céu havia escolhido tocar a terra. O santuário onde o próprio Deus havia decidido crescer e aprender e viver como criança humana. Naquela manhã, a casa respirava uma calma diferente. Era como se as próprias paredes soubessem que algo especial estava acontecendo. Como se as pedras e a madeira e o barro participassem de alguma forma misteriosa do momento sagrado que se desenrolava em seu interior. O silêncio que envolvia os cômodos não era o silêncio vazio da ausência, mas o silêncio pleno da presença.
Aquele silêncio que acontece quando algo muito grande está se manifestando e tudo ao redor se aquieta para não interferir, para não atrapalhar, para não diminuir com ruídos desnecessários a grandeza do que está acontecendo. José conhecia bem os sons daquela casa. Conhecia o rangido específico de cada tábua do assoalho, o gemido particular de cada porta quando se abria ou fechava, o sussurro do vento quando entrava pelas frestas das janelas em determinadas horas do dia. Ele havia construído e reparado e melhorado aquela casa ao longo de anos. Suas mãos de carpinteiro haviam tocado cada superfície, seus olhos de artesão haviam examinado cada detalhe. Aquela casa era uma extensão dele mesmo, uma criação do seu trabalho e do seu cuidado, um reflexo tangível do seu amor pela família que ali vivia. E era justamente por conhecer tão bem aquela casa que José percebeu a diferença naquela manhã. Havia uma qualidade nova no ar, uma textura diferente no silêncio, uma densidade incomum na quietude que envolvia cada cômodo. Não era algo que pudesse ser medido ou quantificado. Não era algo que pudesse ser explicado a outra pessoa que não estivesse ali para sentir. Era uma percepção que pertencia apenas a quem vivia naquele espaço, a quem conhecia intimamente cada nuance daquele ambiente, a quem tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir as mensagens sutis que a casa transmitia. Maria continuava seus afazeres na cozinha, seus movimentos criando uma melodia suave de atividade doméstica que não perturbava o silêncio maior que envolvia a casa. Ela preparava o pão para o dia, suas mãos trabalhando a massa com a mesma delicadeza com que faziam tudo. Seus lábios moveram quase imperceptivelmente em uma oração silenciosa que acompanhava cada gesto cotidiano. José observou por um momento, admirando mais uma vez aquela mulher extraordinária que Deus havia colocado em sua vida. Aquela virgem que carregava mistérios ainda maiores do que os que ele mesmo carregava. A luz da manhã entrava pelas pequenas janelas da casa, criando feixes dourados que iluminavam partículas de poeira suspensas no ar. Havia algo de sagrado naquela luz, algo que lembrava a José as descrições da glória divina que ele havia ouvido nas sinagogas desde criança. As narrativas de como Deus se manifestava em nuvens luminosas e esplendor ofuscante. Mas ali, naquela casa simples, a glória se manifestava de forma diferente, mais suave, mais acessível, mais adequada à fragilidade humana que não consegue suportar o brilho pleno da divindade sem véus e mediações. José caminhou até a janela que dava para os fundos da casa, seus passos lentos e cuidadosos para não perturbar a quietude que reinava. Dali ele podia ver o pequeno espaço onde guardavam algumas ferramentas, onde às vezes secavam ervas e alimentos, onde ocasionalmente Jesus gostava de se retirar quando queria um momento de solidão. Era um espaço simples, quase esquecido no cotidiano movimentado da família. Mas José sabia que para Jesus aquele canto tinha um significado especial, uma importância que ia além do que os olhos podiam ver. A ausência de Jesus naquele momento não era uma ausência que preocupava, era uma ausência que chamava. Chamava José para algo que ele ainda não compreendia completamente. Convidava-o para uma descoberta que mudaria a textura daquela manhã e de muitas manhãs que viriam depois. Havia uma atração suave, mas persistente, que puxava o coração do carpinteiro na direção daquele espaço nos fundos da casa. Como se algo ali estivesse esperando por ele. Como se alguma revelação estivesse prestes a acontecer para quem tivesse olhos para ver e coração para acolher. José não era um homem de muitas palavras, e talvez fosse exatamente por isso que ele conseguia ouvir o que outros não ouviam, perceber o que outros não percebiam, sentir o que outros não sentiam. O silêncio era seu ambiente natural, a quietude era seu idioma materno. A contemplação era seu modo habitual de estar no mundo. Enquanto outros homens preenchiam cada momento com conversas e atividades e ruídos de todo tipo, José cultivava espaços de silêncio interior onde Deus podia falar, onde o mistério podia se revelar, onde a graça podia operar sem a interferência constante do ego humano. E foi esse silêncio interior que permitiu a José perceber o chamado discreto daquela manhã.
O convite sutil para testemunhar algo que não estava destinado aos olhos do mundo. Não houve voz audível, não houve anjo aparecendo em visão. Não houve sonho revelador como aqueles que haviam marcado momentos decisivos da sua vida. Houve apenas uma intuição delicada, uma percepção quase imperceptível. Um movimento do coração que o impelia a caminhar na direção daquele canto afastado da casa onde ele sabia. Sem saber como sabia que encontraria Jesus, a casa continuava em repouso ao redor dele. Envolvendo-o em sua quietude protetora, contou em sua jornada silenciosa pelos cômodos familiares. Cada passo que José dava parecia carregado de significado. Cada movimento parecia fazer parte de uma coreografia sagrada que ele não havia ensaiado, mas que executava com perfeição instintiva. Ele não estava simplesmente caminhando pela sua própria casa. Estava sendo conduzido, estava sendo guiado, estava sendo preparado para um encontro que marcaria para sempre sua compreensão do que significava ser pai daquele menino extraordinário. A tradição piedosa da Igreja sempre honrou a casa de Nazaré como lugar sagrado, como espaço onde o ordinário e o extraordinário se encontravam diariamente, como ambiente onde a vida mais comum era vivida pela família mais incomum da história. Mas poucos param para considerar os momentos específicos que fizeram daquela casa um santuário. Os instantes particulares em que o véu entre o céu e a terra se tornava mais fino. As ocasiões em que José e Maria eram admitidos a contemplar vislumbres da glória que habitava sob o mesmo teto que eles. Esta manhã era uma dessas ocasiões. A casa em repouso era o cenário preparado para uma revelação silenciosa, o palco onde um drama sagrado se desenrolaria sem palavras e sem testemunhas externas. E José, o carpinteiro de Nazaré, o homem justo que havia dito sim a uma missão impossível, caminhava agora pelos corredores da sua própria casa como quem caminha pelos átrios de um templo, com reverência nos passos e expectativa no coração. Se você sente que sua própria casa, por mais simples que seja, pode ser lugar de encontro com Deus, você está mais perto do coração de José do que imagina, porque ele descobriu, naquela manhã e em tantas outras, que o sagrado não precisa de catedrais imponentes para se manifestar, que o divino pode habitar os espaços mais humildes, que Deus escolhe frequentemente os cantos esquecidos do mundo para revelar suas maiores maravilhas. José chegou ao limiar daquele espaço nos fundos da casa e ali permaneceu, como se uma barreira invisível o impedisse de avançar mais. Não era uma barreira de proibição ou de medo, era uma barreira de reverência. Aquela hesitação sagrada que acomete a alma quando ela percebe que está diante de algo que a transcende completamente. Algo que exige não aproximação, mas contemplação à distância, não participação ativa, mas testemunho silencioso e respeitoso. E ali estava Jesus. O menino estava ajoelhado no chão de terra batida. Seu corpo pequeno recolhido em uma postura que José nunca havia visto antes. Pelo menos não daquela forma, não com aquela intensidade, não com aquela qualidade de presença que parecia irradiar dele como luz invisível. Seus olhos estavam fechados, suas mãos repousavam sobre os joelhos. Sua respiração era tão suave que mal se percebia o movimento do peito subindo e descendo. Tudo nele comunicava recolhimento, interioridade, imersão em profundidades que os olhos humanos não podiam alcançar. José conhecia a oração. Como todo judeu piedoso, ele havia aprendido desde criança as fórmulas tradicionais. Os salmos que deviam ser recitados em determinadas horas, as bênçãos que acompanhavam cada momento do dia, as preces que marcavam as festas e os jejuns do calendário de Israel. Ele conhecia a oração comunitária da sinagoga, onde as vozes se uniam em coro para louvar o Deus de Abraão. De Isaque e de Jacó, conhecia a oração familiar, onde o pai de família conduzia os seus na recitação das palavras sagradas transmitidas de geração em geração. Conhecia a oração pessoal, aqueles momentos de conversa íntima com o Criador que todo coração fiel cultiva em segredo. Mas o que José via agora era diferente de tudo isso.
Era diferente de qualquer forma de oração que ele conhecia ou poderia imaginar. Não havia palavras saindo dos lábios de Jesus. Não havia movimento de lábios indicando recitação silenciosa. Não havia nenhum dos sinais externos que normalmente acompanham o ato de rezar. O que havia era algo muito mais profundo e muito mais misterioso. Havia comunhão. Havia um filho voltado para o pai com uma intimidade que nenhuma criatura jamais havia experimentado. Havia um diálogo acontecendo em dimensões que transcendiam completamente a linguagem humana. Havia um encontro entre o céu e a terra que se realizava no coração daquele menino ajoelhado no chão de uma casa pobre em uma aldeia obscura da Galileia. O rosto de Jesus, mesmo em repouso, mesmo com os olhos fechados, irradiava uma paz que José só conseguia descrever como sobrenatural. Não era a paz de quem está relaxado ou descansando. Não era a tranquilidade de quem está livre de preocupações ou problemas. Era uma paz muito mais profunda, uma paz que parecia vir de fontes inesgotáveis. Uma paz que não dependia de circunstâncias externas porque nascia de uma união interior que nada poderia perturbar. Era a paz de quem está em casa, de quem está exatamente onde deveria estar, de quem habita permanentemente no lugar para o qual foi criado. José contemplava aquela cena com olhos que mal ousavam piscar, com medo de perder um único instante daquela revelação silenciosa. Ele sabia, desde o sonho em que o anjo lhe explicara o mistério da gravidez de Maria, que aquele menino era especial, que nele habitava algo que transcendia completamente a natureza humana, que ele era o Emanuel prometido pelos profetas, o Deus conosco que Israel aguardava há séculos. Mas uma coisa era saber isso intelectualmente, aceitar pela fé o que havia sido revelado, e outra coisa completamente diferente era ver, com os próprios olhos, manifestações concretas dessa realidade que as palavras do anjo haviam anunciado. Naquele momento, José não via apenas um menino rezando. Ele via o Filho eterno do Pai voltado para a sua origem, via a segunda pessoa da Santíssima Trindade em comunhão com a primeira. Via o Verbo que estava no princípio com Deus conversando com aquele de quem procedia desde toda a eternidade. O véu da carne humana, que normalmente escondia a divindade de Jesus dos olhos do mundo, parecia mais fino naquele instante, mais transparente, permitindo que algo da glória interior brilhasse através da aparência externa do menino em oração. E o mais impressionante era a naturalidade de tudo aquilo. Jesus não estava fazendo esforço visível, não estava se concentrando com dificuldade, não estava lutando para alcançar um estado espiritual elevado. Ele simplesmente estava ali, simplesmente havia se retirado para aquele canto, simplesmente havia se recolhido em si mesmo. E a oração acontecia como acontece a respiração, como acontece o batimento do coração, como acontecem todas as funções vitais que não dependem de decisão consciente, porque são parte essencial de quem somos. Para Jesus, rezar não era uma atividade entre outras. Era seu modo natural de existir, era a expressão mais autêntica da sua identidade mais profunda. José percebeu, naquele instante de contemplação silenciosa, que estava testemunhando algo que nenhum profeta de Israel havia testemunhado. Algo que nenhum sacerdote do templo havia presenciado. Algo que nenhum rei ou sábio santo do Antigo Testamento havia tido o privilégio de ver. Ele, um simples carpinteiro, um homem sem formação especial, um trabalhador manual de uma aldeia insignificante, estava sendo admitido a contemplar o mistério mais íntimo da vida de Deus, a relação entre o Pai e o Filho. O amor eterno que circula entre as pessoas divinas, a comunhão perfeita que é a própria essência da Trindade. O silêncio ao redor parecia ter se tornado mais denso, mais carregado, mais sagrado. Era como se todo o universo tivesse parado para contemplar junto com José aquele momento de oração. Como se os anjos tivessem suspendido seus cânticos celestiais para ouvir o diálogo silencioso entre o Filho encarnado e o Pai eterno. Como se a própria criação prendesse a respiração diante do mistério que se desenrolava naquele canto humilde de uma casa pobre. José sentia que estava pisando em terra santa
que o lugar onde se encontrava era tão sagrado quanto o monte onde Moisés havia visto a sarça ardente. Tão santo quanto o templo onde a glória de Deus havia descido em forma de nuvem. Quanto tempo durou aquele momento, José não saberia dizer. O tempo parecia ter perdido sua medida normal, ter se dilatado ou se contraído de formas que escapavam à percepção comum. Podiam ter sido segundos ou minutos ou horas, não importava. O que importava era que José estava ali, testemunhando, guardando, recebendo em seu coração uma imagem que jamais seria apagada. Uma revelação que jamais seria esquecida. Um tesouro que jamais seria compartilhado com ninguém que não pudesse cumpri-lo em toda a sua profundidade. O filho estava em oração. E o pai terreno, o guardião escolhido por Deus para proteger esse filho, contemplava em silêncio o mistério que lhe havia sido confiado. Não havia necessidade de palavras, não havia necessidade de explicações. Não havia necessidade de nada além daquele silêncio carregado de reverência e amor. O momento falava por si mesmo, comunicava por si mesmo, ensinava por si mesmo verdades que nenhum discurso humano poderia transmitir adequadamente. Os olhos de José permaneciam fixos naquela cena. Mas era um olhar diferente de qualquer outro que ele já havia lançado sobre o mundo. Não era o olhar analítico do artesão que examina a madeira antes de trabalhar, buscando defeitos e possibilidades, medindo proporções e calculando cortes. Não era o olhar prático do pai de família que avalia situações e toma decisões, que resolve problemas e encontra soluções. Não era sequer o olhar curioso de quem quer entender o que está vendo, de quem busca explicações e categorias para enquadrar a experiência em conceitos conhecidos. Era um olhar de pura contemplação. Um olhar que não buscava nada, que não exigia nada, que não tentava capturar ou compreender ou dominar. Era um olhar que simplesmente recebia, que simplesmente acolhia, que simplesmente se deixava penetrar pela beleza e pelo mistério daquilo que testemunhava. José havia aprendido, ao longo dos anos de convivência com Jesus e Maria, que há realidades diante das quais a única resposta adequada é o silêncio, a única atitude apropriada é a reverência. A única postura correta é a adoração que não pede explicações porque sabe que nenhuma explicação seria suficiente. Seu corpo permanecia imóvel no limiar daquele espaço, como uma sentinela que guarda a entrada de um santuário. José não ousava dar um passo à frente, não ousava se aproximar daquele círculo invisível de sacralidade que envolvia o menino em oração. Havia uma fronteira ali, uma linha que não devia ser cruzada, não porque houvesse proibição ou perigo, mas porque a própria natureza do momento exigia distância, exigia respeito, exigia que o testemunho acontecesse de longe, sem interferência, sem intrusão, sem qualquer gesto que pudesse perturbar a pureza daquele encontro entre o filho e o pai. José observava as mãos de Jesus repousando sobre os joelhos, aquelas mãos pequenas que ele conhecia tão bem, que tantas vezes havia segurado nas suas, que tantas vezes havia guiado no manejo das ferramentas de carpintaria. Mãos que um dia curariam doentes, expulsariam demônios, abençoariam multidões, seriam pregadas em uma cruz. Mas naquele momento, aquelas mãos estavam simplesmente em repouso, abertas em um gesto de receptividade total, como se estivessem recebendo do Pai algo que olhos humanos não podiam ver. Algo que pertencia às dimensões invisíveis onde acontecem as trocas mais profundas entre Deus e a alma. Observava também o rosto do menino, aquele rosto que era o centro da sua vida desde a noite em Belém. Aquele rosto que ele havia contemplado milhares de vezes em milhares de momentos diferentes. O rosto de Jesus dormindo no colo de Maria, o rosto de Jesus rindo enquanto brincava. O rosto de Jesus concentrado enquanto aprendia um novo trabalho na oficina. O rosto de Jesus sério enquanto ouvia as escrituras na sinagoga. José conhecia cada expressão daquele rosto, cada nuance, cada movimento sutil dos músculos que revelava alegria ou tristeza, curiosidade ou cansaço, satisfação ou preocupação. Mas a expressão que via agora era diferente de todas as outras. Era uma expressão que pertencia a outra ordem de realidade.
Uma expressão que revelava dimensões de Jesus que normalmente permaneciam ocultas sob a aparência comum do menino de Nazaré. Havia paz naquele rosto, mas era uma paz que vinha de profundidades infinitas. Havia serenidade, mas era uma serenidade que nascia da união perfeita com a fonte de toda a serenidade. Havia amor, mas era um amor que transbordava de dentro para fora como água de uma nascente que não pode ser contida. Um amor que era a própria essência daquele ser que José tinha o privilégio de chamar de filho. O olhar de José não buscava compreender o que estava acontecendo. Ele havia desistido há muito tempo de tentar compreender os mistérios que cercavam sua vida. Desde aquela noite em que o anjo apareceu em sonho e transformou para sempre sua existência. Compreender era uma pretensão grande demais para um homem simples diante de realidades que transcendiam não apenas sua inteligência, mas a inteligência de todos os sábios e profetas que já haviam existido. O que José buscava não era compreensão, era comunhão. Não era explicação, era participação. Não era domínio intelectual, era entrega amorosa. E naquele momento, contemplando Jesus em oração, José experimentava uma forma de comunhão que não passava por palavras ou conceitos, que não dependia de entendimento racional ou formulação teológica. Era uma comunhão de presença, uma comunhão de testemunho, uma comunhão que acontecia simplesmente porque ele estava ali. Simplesmente porque seus olhos estavam abertos, simplesmente porque seu coração estava disponível para receber o que aquele momento tinha a oferecer. Ele não precisava entender para participar. Não precisava explicar para experimentar. Não precisava nomear para ser transformado. O olhar de José era também um olhar de gratidão. Gratidão por ter sido escolhido para aquela missão que ele jamais teria ousado imaginar para si mesmo. Gratidão por poder testemunhar momentos como aquele. Momentos que nenhum rei ou sacerdote ou profeta havia testemunhado antes dele. Gratidão por poder chamar de filho aquele que era o filho eterno do Pai, por poder proteger aquele que era o protetor de toda a criação, por poder servir aquele que era o Senhor de todos os senhores. A desproporção entre quem ele era e o que havia recebido era tão imensa que José só podia responder com gratidão silenciosa e permanente. E havia também, naquele olhar, uma dimensão de proteção que nunca abandonava José, nem mesmo nos momentos de contemplação mais profunda. Ele era o guardião, era o protetor, era aquele a quem Deus havia confiado a segurança do seu Filho encarnado. Mesmo ali, mesmo contemplando Jesus em oração, mesmo absorvido pela beleza e pelo mistério daquele momento, uma parte de José permanecia alerta, vigilante, pronta para defender aquele menino de qualquer ameaça que pudesse surgir. Era um instinto paternal que havia se tornado segunda natureza, uma disposição constante que não precisava de esforço consciente para se manifestar. Se você alguma vez contemplou algo sagrado com reverência, se você alguma vez permaneceu em silêncio diante de um mistério que transcendia sua capacidade de compreensão, se você alguma vez olhou para alguém que amava com um amor que não cabia em palavras, então você conhece algo do olhar de José naquela manhã. E se São José pudesse falar a você agora, talvez ele dissesse que esse olhar contemplativo é uma graça que ele deseja conceder a todos os seus devotos. A graça de ver além das aparências, de perceber o sagrado escondido no ordinário, de reconhecer a presença de Deus nos momentos mais simples da vida cotidiana. Porque foi exatamente isso que ele aprendeu naqueles anos em Nazaré. E é exatamente isso que ele quer ensinar a todos os que se colocam sob sua proteção paternal. José permaneceu ali, imóvel, durante um tempo que não soube medir. Seu coração batia com uma intensidade que ele nunca havia experimentado antes. Não por medo ou ansiedade, mas por uma reverência tão profunda que parecia comprimir seu peito com a força de algo imenso demais para caber dentro de um homem. Ele havia visto, havia testemunhado, havia sido admitido a contemplar um momento de intimidade entre o Filho encarnado e o Pai eterno. E agora, diante dessa revelação silenciosa, uma única pergunta se formava em sua mente: o que fazer com o que acabara de ver?
A resposta veio não como pensamento elaborado, mas como instinto espiritual. Como certeza que nasce nas profundidades da alma antes de alcançar a superfície da consciência. José não faria nada, não diria nada. Não perguntaria nada. Guardaria aquele momento no silêncio do seu coração como se guarda um tesouro de valor incalculável, protegendo-o de qualquer palavra que pudesse diminuí-lo, de qualquer explicação que pudesse ruzê-lo, de qualquer curiosidade que pudesse profaná-lo. O padre Ascanio Brandão, em sua obra sobre a glória e o poder de São José, escreveu palavras que iluminam profundamente essa dimensão do santo patriarca, o Evangelho, até mesmo o Evangelho, é parco em notícias, e fala pouco de São José. E, no entanto, o mundo não vira maior nem mais perfeita criatura. Acima dele só Jesus e Maria, abaixo todos os homens. Ainda os maiores patriarcas e profetas da antiga lei. Os maiores santos da nova lei, essa grandeza de José, paradoxalmente, se manifestava não em palavras abundantes ou ações espetaculares, mas precisamente em sua capacidade de guardar, de proteger, de envolver em silêncio amoroso os mistérios que lhe eram confiados. José compreendeu, naquele instante, que havia mistérios que não pedem explicação, mas reverência. Havia realidades que não devem ser transformadas em relato, mas preservadas em contemplação. Havia momentos tão sagrados que a única resposta adequada é o silêncio que guarda. O silêncio que protege, o silêncio que permite que o mistério permaneça intacto em toda a sua grandeza original. E ele, o carpinteiro de Nazaré, o homem simples que Deus havia escolhido para a mais extraordinária das missões, possuía essa capacidade rara de guardar sem precisar compreender, de proteger sem precisar explicar, de amar sem precisar palavras. Federico Soares, em seu livro José, esposo de Maria, refletiu profundamente sobre essa qualidade única do santo patriarca. O silêncio de José não se deve ao meio, às pessoas ou à época. Folheando os evangelhos, sabemos que não se conservou uma única palavra sua. Mas a razão disto permanece ignorada, e mais adiante citando Ernesto Hello acrescenta: este homem envolto em silêncio inspira silêncio. Mas o seu silêncio não é vazio, simples ausência de palavras e de pensamento. Nem uma espécie de lacuna não preenchida, simples mutismo. Pelo contrário, é um silêncio denso, um silêncio profundo em que estão sentidas todas as palavras, um silêncio vivificante, refrescante, apaziguador. Que sacia o silêncio substancial era exatamente esse silêncio substancial que José exercitava agora, diante do que havia testemunhado. Não era o silêncio de quem não tem nada a dizer. Era o silêncio de quem tem tanto a dizer que nenhuma palavra seria suficiente. Era o silêncio que nasce quando a alma se encontra diante do infinito e reconhece que todas as suas categorias, todos os seus conceitos, todas as suas formulações são ridiculamente inadequadas para capturar o que está sendo contemplado. Era, nas palavras de Soares, a abdicação da palavra ante o insondável e o imenso. José não sentiu a tentação de perguntar a Jesus o que estava fazendo. Porque estava ali sozinho, sobre o que estava rezando. Essas perguntas, que talvez outro pai fizesse movido por curiosidade legítima ou preocupação paternal, simplesmente não nasceram em seu coração. Ele sabia, com uma certeza que transcendia o raciocínio, que havia fronteiras que não deviam ser cruzadas, intimidades que não deviam ser invadidas, momentos que não deviam ser interrompidos. E essa sabedoria silenciosa era talvez a expressão mais pura do seu amor, um amor que não buscava possuir ou controlar, mas que se contentava em contemplar e proteger. A abadesa Maria Cecília Baix, nas revelações que recebeu sobre a vida de São José, descreveu como ele havia sido preparado desde a infância para essa missão de guardar mistérios em silêncio. Ela narra que Raquel era muito prudente e ocultava essas atitudes de seu filho e mantinha para si mesma o conhecimento das graças sobrenaturais que lhe eram concedidas. José havia aprendido, desde os primeiros anos de vida, que há realidades sagradas que pedem proteção.
não exposição, que florescem no silêncio e murcham quando expostas à curiosidade do mundo. Havia também, nessa decisão de guardar silêncio, uma dimensão de humildade que merece ser contemplada. José não se considerava digno de questionar, de investigar, de exigir explicações daquele menino que ele sabia ser infinitamente maior do que ele. Como observou o padre Ascanio Brandão, José seria chamado pai do pai de todas as criaturas. Amparo de quem ampara o universo. Senhor e governador do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Diante dessa realidade avassaladora, diante dessa inversão completa da ordem natural das coisas, o silêncio não era apenas apropriado, era a única resposta possível. José voltou silenciosamente sobre seus passos, afastando-se daquele canto sagrado onde Jesus permanecia em oração. Cada passo que dava era um ato de renúncia, uma escolha deliberada de não interferir, de não perturbar, de não se impor. Ele estava aprendendo, naquela manhã como em tantas outras, que sua missão não era conduzir, mas acompanhar. Não era dirigir, mas proteger. Não era ensinar, mas servir. E essa lição, aprendida no silêncio do coração, moldava cada vez mais profundamente o homem que ele estava se tornando. O silêncio de José não era passividade, não era indiferença, não era falta de interesse ou amor. Era, pelo contrário, a forma mais elevada de atenção, a expressão mais pura de respeito, a manifestação mais autêntica de um amor que sabe quando se aproximar e quando se afastar, quando falar e quando calar, quando agir e quando simplesmente estar presente. Era um silêncio ativo, vigilante, carregado de amor e reverência, um silêncio que criava espaço para que o mistério pudesse se manifestar sem interferências humanas. Federico Soares captou essa dimensão com precisão admirável quando escreveu: "Um homem que cala pode escutar, e um homem que escuta está em condições de aprender muitas coisas." Pelo seu silêncio, José pôde ouvir o anjo que, no seu sonho, lhe descobriu o grande segredo que afetava tão profundamente, não só a sua própria vida, mas a de todo o gênero humano. Mas é muito difícil escutar quando não conseguimos deter o jorro de lugares comuns e de banalidades que saem a borbotões da nossa boca. José era um homem que sabia escutar, e por isso sabia também guardar. Ele havia escutado o silêncio de Jesus em oração, havia escutado a mensagem que aquele silêncio comunicava. Havia escutado o convite implícito para não interferir, para não perturbar, para simplesmente testemunhar com reverência e amor. E agora, guardando o que havia visto no santuário do seu coração, ele continuava escutando, continuava aprendendo, continuava crescendo nessa sabedoria silenciosa que era a marca distintiva da sua santidade. Se você carrega em seu coração experiências sagradas que não podem ser compartilhadas com qualquer pessoa, se você conhece o peso doce de guardar mistérios que são grandes demais para palavras, se você já experimentou a tentação de expor ao mundo momentos que deveriam permanecer protegidos no silêncio, então você conhece algo do coração de José. E talvez ele, do alto do céu, olhe para você com especial ternura, reconhecendo em você alguém que entende o valor do silêncio que guarda. Alguém que sabe que há tesouros que só permanecem tesouros enquanto não são expostos. Alguém que aprendeu que o amor verdadeiro muitas vezes se expressa não em palavras abundantes, mas em silêncio reverente. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que São José pode ser um mestre para você nessa arte difícil de guardar e proteger o que é sagrado, considere permanecer conosco nesta jornada de contemplação. São José é humilde e deseja ajudar a todos que buscam viver com mais profundidade, com mais reverência, com mais amor silencioso. Se inscreva em nosso canal para continuar recebendo estas reflexões que podem transformar sua maneira de viver a fé no cotidiano. José retornou aos cômodos principais da casa com passos silenciosos, carregando consigo o peso luminoso daquele momento que acabara de testemunhar. Maria continuava na cozinha, seus movimentos serenos e precisos como sempre, e ao vê-lo entrar,
Ofereceu-lhe um olhar de ternura que não exigia palavras nem explicações. Havia entre eles uma comunhão tão profunda que muitas vezes o silêncio comunicava mais do que qualquer discurso poderia comunicar. José sentou-se em seu lugar habitual, suas mãos repousando sobre os joelhos, seus olhos voltados para algum ponto invisível que só ele podia ver. Ele era o pai. Era o chefe daquela família. Era aquele a quem a lei de Israel conferia autoridade sobre a esposa e sobre o filho. Era aquele de quem se esperava direção, comando, decisões firmes que orientassem o rumo do lar. E, no entanto, naquela manhã como em tantas outras, José experimentava a realidade paradoxal da sua missão. Ele era pai daquele que era o pai de todas as criaturas. Era senhor daquele que era o senhor de todo o universo. Era mestre daquele que era o mestre de todos os mestres. Como exercer autoridade sobre quem é infinitamente superior? Como dirigir aquele que é o caminho? Como ensinar aquele que é a própria sabedoria encarnada? O padre Ascanio Brandão refletiu sobre essa dimensão extraordinária da vocação de José quando escreveu que ele seria chamado Pai do Pai de todas as criaturas, amparo de quem ampara o universo, Senhor e governador do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Essa inversão aparente da ordem natural das coisas, essa situação em que o menor cuida do maior, em que o servo comanda o Senhor, em que a criatura protege o Criador, longe de ser uma anomalia, era na verdade a expressão mais pura da lógica do reino de Deus. Onde os últimos são primeiros, onde os pequenos são grandes, onde os servidores são os verdadeiros líderes. José havia compreendido essa lógica divina com todo o seu ser. Sua autoridade não se manifestava em imposição, mas em serviço. Seu governo não se expressava em comando, mas em proteção. Sua paternidade não se revelava em dominação, mas em disponibilidade absoluta. Ele era pai não porque controlasse ou dirigisse, mas porque amava, protegia, sustentava. E fazia tudo isso sem jamais se colocar no centro, sem jamais exigir reconhecimento, sem jamais buscar que sua vontade prevalecesse sobre a vontade daqueles que estavam sob seu cuidado. Federico Soares, em suas meditações sobre São José, observou com precisão que encontrar-se quase no centro do mistério da redenção, unido aos seus dois protagonistas principais, e limitar-se a um papel ainda menos que secundário, alheio em si mesmo à redenção, sem ter nada a ver diretamente com a missão redentora de Jesus, nem qualquer participação ativa na formação da nova aliança. A desempenhar, além disso, com toda a rectidão o encargo recebido, sem ambições de nenhuma espécie, sem frustrações ou ressentimentos de orgulho ferido, sem pretender sobressair do lugar e da tarefa que lhe compete. Tudo isto requeria, sem dúvida, uma qualidade pouco comum. Essa qualidade pouco comum era precisamente o que José demonstrava naquela manhã e em todas as manhãs da sua vida em Nazaré. Ele não se impunha porque havia entendido que sua grandeza não estava em se impor, mas em se oferecer. Ele não dominava porque havia descoberto que o verdadeiro poder não está na dominação, mas no serviço. Ele não exigia obediência porque sabia que a obediência que ele próprio devia a Deus era infinitamente maior do que qualquer obediência que pudesse exigir de outros. A abadesa Maria Cecília Baix, nas revelações que recebeu sobre a vida interior de São José, descreveu como essa atitude de humilde serviço havia sido cultivada nele desde a mais tenra infância. Ela narra que José, mesmo sendo dotado de sabedoria extraordinária, agia com tanta humildade nessas ocasiões que seus pais ficavam verdadeiramente surpresos e maravilhados quando José lhes dizia: "Eu lhes digo, segundo o que sei, o que é justo e aquilo que deve ser feito. Portanto, deveis considerar cuidadosamente os fatos conhecidos e agir de acordo com a opinião e a vontade de Deus." Mesmo quando aconselhava, José não se impunha. Mesmo quando orientava, deixava espaço para a liberdade dos outros. Mesmo quando sua sabedoria era evidente, ele a oferecia com humildade, nunca a impunha com arrogância. Naquela manhã, tendo visto Jesus em oração, José poderia ter se aproximado,
Poderia ter interrompido. Poderia ter feito perguntas. Poderia ter exercido sua autoridade paterna para saber o que o menino estava fazendo ali sozinho, porque havia se retirado sem avisar, sobre o que estava meditando. Eram perguntas legítimas que qualquer pai poderia fazer. Mas José não era qualquer pai. Ele era o pai que Deus havia escolhido para seu filho. E essa escolha implicava uma forma de paternidade completamente diferente de qualquer outra que o mundo já havia conhecido. A autoridade de José se manifestava na contenção, não na imposição. Seu poder se revelava no silêncio, não no discurso. Sua força se expressava na capacidade de recuar, não na insistência em avançar. Ele havia aprendido, ao longo dos anos de convivência com Jesus e Maria, que há momentos em que a maior expressão de amor é não interferir, em que a maior demonstração de cuidado é permitir que o outro viva sua própria experiência sem a intrusão, bem intencionada, mas inadequada de quem quer ajudar a todo custo. Federico Soares captou essa dimensão quando escreveu que José não foi um homem brilhante. Mas será que o brilho tem consistência entitativa? Desde quando é que a qualidade de um homem, o seu valor como tal, se medem pelo grau de brilhantismo que possa possuir? José não buscava brilhar, não buscava se destacar, não buscava ser o centro das atenções. Ele se contentava em ocupar o lugar que Deus lhe havia designado, um lugar de serviço silencioso, de proteção discreta, de amor que não exige reconhecimento porque encontra sua recompensa no próprio ato de amar. Há uma lição profunda nessa atitude de José para todos os que exercem alguma forma de autoridade, seja como pais, como líderes, como mestres, como guias espirituais. A autoridade verdadeira não se impõe, se oferece. O poder autêntico não domina, serve. A liderança genuína não busca seguidores para a sua própria glória, mas cria condições para que os outros possam florescer, crescer, tornar-se plenamente quem são chamados a ser. José era esse tipo de líder, esse tipo de pai, esse tipo de homem, alguém que sustentava sem sufocar, que protegia sem aprisionar, que amava sem possuir. E talvez seja exatamente essa forma de autoridade que o mundo mais precisa hoje. Não a autoridade que se impõe pela força, pelo medo, pela manipulação, mas a autoridade que se oferece pelo amor, pelo serviço, pela disponibilidade. A autoridade de quem sabe que seu papel não é ser servido, mas servir. De quem entende que sua missão não é dominar, mas libertar. De quem compreende que sua grandeza não está em se elevar acima dos outros, mas em se abaixar para que os outros possam se elevar. José viveu essa autoridade servidora de forma tão perfeita que se tornou modelo para todas as gerações. Ele nos ensina que é possível ser forte sem ser violento, ser firme sem ser rígido, ser líder sem ser tirano. Ele nos mostra que a verdadeira paternidade não consiste em moldar os filhos à nossa imagem, mas em criar espaço para que eles se tornem quem Deus os chamou a ser. Ele nos revela que o amor mais puro é aquele que sabe quando se aproximar e quando se afastar, quando falar e quando calar, quando agir e quando simplesmente estar presente em silêncio reverente. José permaneceu sentado em silêncio por um longo tempo, imerso em pensamentos que não buscavam respostas, em contemplação que não exigia conclusões. O que ele havia testemunhado naquela manhã era grande demais para ser processado pela mente, profundo demais para ser capturado por conceitos, misterioso demais para ser reduzido a explicações. E José, o homem justo que o Evangelho descreve com tão poucas palavras e tão imenso significado, havia aprendido ao longo de sua vida que há realidades diante das quais a única resposta adequada não é a compreensão, mas a reverência. Ele não compreendia e sabia que não compreenderia. Sabia que aquele menino que ele chamava de filho carregava em si mistérios que transcendiam completamente a capacidade humana de entendimento. Sabia que a oração que havia testemunhado era a expressão de uma comunhão entre o Filho e o Pai que existia desde toda a eternidade. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer criatura para testemunhar,
A glória desse amor infinito que circula eternamente entre as pessoas divinas. O padre Ascanio Brandão, refletindo sobre a grandeza incomparável de São José, escreveu que ele era a criatura mais perfeita saída das mãos de Deus, depois de Maria. E acrescentou: quem foi São José? O mundo conhece a história, registra seus feitos heróicos. Não o Evangelho. Até mesmo o Evangelho é parco em notícias e fala pouco de São José e, no entanto, o mundo não vira maior nem mais perfeita criatura. Essa perfeição de José não consistia em conhecimento intelectual abundante. Não se media pela quantidade de respostas que ele possuía. Não se expressava em discursos elaborados sobre os mistérios divinos. Sua perfeição estava precisamente na capacidade de habitar o mistério sem precisar resolvê-lo, de acolher o incompreensível sem precisar domesticá-lo, de amar o que transcendia completamente sua compreensão. José havia aprendido essa sabedoria desde o primeiro momento em que o anjo apareceu em seu sonho para explicar o mistério da gravidez de Maria. Naquela noite decisiva, ele recebeu informações que desafiavam toda a lógica humana. Sua esposa havia concebido sem obra de varão. O filho que ela carregava era o Filho do Altíssimo. O Espírito Santo havia operado nela um prodígio que nenhuma mente humana poderia compreender adequadamente. E José, diante dessa revelação avassaladora, não pediu explicações adicionais, não exigiu provas. Não questionou a veracidade do que ouvia. Ele simplesmente acolheu o mistério, abraçou o incompreensível e organizou sua vida inteira em torno de uma realidade que jamais poderia compreender plenamente. Federico Soares captou essa dimensão essencial da espiritualidade de José quando escreveu: José encontra perante um mistério de um Deus feito homem, de uma virgem que concebe sem obra de varão e de uma eleição menos a que Deus fez dele, para velar o mistério e proteger os seus protagonistas. Que ia ele dizer ante semelhante prodígio? Um homem simples, um artesão de uma aldeia perdida num canto do império, ao ver-se não somente espectador do mais maravilhoso sucesso ocorrido desde a criação do mundo, mas implicado nele, por um particular desígnio de Deus. A resposta de José a essa situação extraordinária foi o silêncio reverente de quem sabe que está pisando em terra santa. Ele não tentou explicar o mistério para si mesmo nem para outros. Não buscou categorias teológicas para enquadrar o que estava vivendo. Não procurou mestres ou sábios que pudessem lhe oferecer compreensão intelectual do incompreensível. Ele simplesmente viveu o mistério, dia após dia, ano após ano, com uma fidelidade silenciosa que era a expressão mais pura do seu amor e da sua fé, a abadesa Maria Cecília Baix. Nas revelações que recebeu sobre São José, descreveu como ele foi preparado desde a infância para essa relação única com o mistério divino. Ela narra que o anjo que acompanhava José lhe transmitia cada vez menos instruções, pois ele já agora tinha muitas orientações a partir das sagradas escrituras e de seu Deus diretamente, José. Havia desenvolvido uma intimidade com Deus que não dependia de explicações constantes, que não precisava de revelações frequentes, que se contentava com a presença silenciosa do Altíssimo em sua vida. Ele havia aprendido a ouvir Deus no silêncio, a encontrá-lo no ordinário, a reconhecê-lo nos acontecimentos mais simples do cotidiano. Naquela manhã, tendo testemunhado Jesus em oração, José experimentava mais uma vez essa relação única com o mistério. Ele havia visto algo que não compreendia, algo que transcendia todas as suas categorias, algo que pertencia a dimensões da realidade que ele jamais poderia alcançar por suas próprias forças. E sua resposta não foi frustração por não compreender, não foi ansiedade por não ter respostas, não foi inquietação por permanecer na ignorância. Sua resposta foi paz. Paz de quem sabe que não precisa compreender para amar. Paz de quem entende que a fé não é a posse de todas as respostas, mas a confiança em quem possui todas as respostas. Paz de quem descobriu que o mistério não é um problema a ser resolvido, mas uma presença a ser acolhida. Federico Soares refletiu sobre essa paz que nasce da aceitação do mistério quando escreveu:
é sempre melhor guardar silêncio acerca daquilo que não deve ser dito. Normalmente, é o orgulho ou a vaidade que nos levam a falar de coisas acerca das quais deveríamos ficar calados. José não falava sobre os mistérios que testemunhava porque havia nele uma humildade profunda que reconhecia os limites da palavra humana diante do divino. Ele sabia que qualquer tentativa de explicar o inexplicável resultaria em redução, em empobrecimento, em traição da grandeza original daquilo que estava sendo vivido. Há uma sabedoria imensa nessa atitude de José que o mundo contemporâneo tem grande dificuldade em compreender. Vivemos em uma época que exige explicações para tudo, que não tolera mistérios, que quer reduzir toda a realidade a dados mensuráveis e conceitos claros. Vivemos em uma cultura que confunde conhecimento com sabedoria, informação com compreensão, palavras com verdade. E diante dessa cultura, José se ergue como testemunha silenciosa de outra forma de se relacionar com a realidade. Uma forma que não exige explicações para tudo, que sabe conviver com o incompreensível, que encontra paz precisamente onde a razão encontra seus limites. O mistério respeitado por José naquela manhã não era apenas o mistério da oração de Jesus. Era o mistério da própria vida, o mistério da existência, o mistério de Deus que se faz presente no ordinário, o mistério do amor que transcende toda compreensão. José havia aprendido a habitar esse mistério sem precisar resolvê-lo, a acolhê-lo sem precisar dominá-lo, a amá-lo sem precisar compreendê-lo. E essa capacidade de respeitar o mistério era talvez o traço mais distintivo da sua santidade, a marca mais característica da sua grandeza espiritual. Se você sente em seu coração o chamado para uma relação mais profunda com os mistérios de Deus, se você deseja aprender essa sabedoria silenciosa que José viveu de forma tão perfeita, se você busca uma fé que não dependa de ter todas as respostas, mas que se contente em confiar em quem possui todas as respostas, então São José pode ser seu guia e seu intercessor nessa jornada. Compartilhe esta reflexão com alguém que também busca essa profundidade espiritual. Alguém que está cansado de respostas superficiais e anseia por uma fé que saiba habitar o mistério com paz e reverência. O tempo passou, como sempre passa, indiferente aos momentos sagrados que acontecem em seu interior. O sol subiu mais alto no céu de Nazaré. A luz que entrava pelas janelas da casa mudou de ângulo e de intensidade. Os sons da aldeia que despertava começaram a se fazer ouvir com mais clareza. E em algum momento que José não conseguiu precisar, Jesus concluiu sua oração silenciosa, levantou-se do chão onde estava ajoelhado e retornou à vida ordinária da casa como se nada de extraordinário tivesse acontecido. José observou o menino entrar no cômodo onde ele estava, os olhos ainda carregando algo daquela luz interior que ele havia contemplado de longe. Os movimentos suaves e naturais como os de qualquer criança que acorda e se prepara para mais um dia. Jesus olhou para José com aquele olhar que o carpinteiro conhecia tão bem. Um olhar de ternura infinita, de amor que não precisava de palavras para se expressar, de comunhão que transcendia completamente a necessidade de explicações ou justificativas. E naquele olhar, José encontrou confirmação de que tudo estava bem, de que nada precisava ser dito, de que o silêncio que ele havia escolhido era exatamente a resposta que aquele momento pedia. A vida continuou. O extraordinário cedeu lugar ao ordinário. O momento de revelação silenciosa foi absorvido pelo fluxo contínuo das horas e dos dias. Jesus ajudou Maria nas tarefas da manhã, comeu o pão que ela havia preparado, e depois se dirigiu à oficina de carpintaria onde José já o esperava para mais um dia de trabalho. Tudo era normal, tudo era comum, tudo era absolutamente ordinário. E, no entanto, para José, nada seria exatamente como antes. Ele havia visto, ele havia testemunhado. E esse testemunho, guardado em silêncio no fundo do seu coração, iluminava agora cada gesto, cada momento, cada atividade daquele dia aparentemente igual a todos os outros. Federico Soares refletindo sobre a vida cotidiana da Sagrada Família em Nazaré. Observou que José era um homem corrente,
um pai de família, um trabalhador que ganhava a vida com o esforço das suas mãos. E acrescentou uma pergunta penetrante: mas não se poderá dizer isto mesmo de tantos outros homens? E não é isto mesmo que dizer que a santidade, uma vez que São José é um grande santo, é acessível nas circunstâncias mais correntes e habituais? Essa era precisamente a lição que José vivenciava naquela manhã e em todas as manhãs de sua vida em Nazaré. A santidade não está separada do ordinário, o sagrado não é inimigo do cotidiano, a contemplação não se opõe ao trabalho. Na oficina de carpintaria, José retomou suas ferramentas. Examinou a madeira que precisava ser trabalhada, organizou mentalmente as tarefas do dia. Jesus estava ao seu lado, aprendendo o ofício, observando os movimentos precisos do pai adotivo, absorvendo não apenas técnicas de trabalho, mas também uma forma de estar no mundo. Uma maneira de fazer cada gesto com atenção e amor, uma atitude de transformar o trabalho manual em oração contínua. A abadesa Maria Cecília Baix, nas revelações que recebeu, descreveu como Jesus passou a trabalhar junto com José e como essa convivência diária na oficina era carregada de significado espiritual que transcendia completamente a aparência externa de duas pessoas simplesmente trabalhando madeira. O padre Ascanio Brandão escreveu que São José foi o guarda do seu Senhor e que por isso seria glorificado. Citando o oráculo sagrado, que custos est damini sui glorificabitur. Essa guarda, essa proteção, essa custódia não acontecia apenas nos momentos extraordinários. Nas fugas para o Egito, nas situações de perigo evidente. Acontecia também, e talvez principalmente, no cotidiano silencioso de Nazaré, nas horas de trabalho na oficina, nas refeições compartilhadas em família, nos momentos de descanso ao final do dia. José guardava Jesus simplesmente estando presente, simplesmente trabalhando ao seu lado, simplesmente vivendo com ele a vida ordinária de uma família pobre na Galileia. Havia uma continuidade perfeita entre a oração de Jesus que José havia testemunhado naquela manhã e o trabalho que ambos realizavam agora na oficina. Não eram duas realidades separadas. Não eram dois mundos distintos. Não eram duas dimensões inconciliáveis da existência. A oração alimentava o trabalho se tornava oração. E tudo, o silêncio contemplativo e o ruído das ferramentas, o recolhimento interior e a atividade externa, a comunhão com o Pai e o serviço aos clientes que encomendavam móveis e utensílios. Tudo fazia parte de uma única realidade integrada, de uma única vida oferecida a Deus em cada momento e em cada gesto. José aprendia essa lição dia após dia, convivendo com aquele menino extraordinário que havia escolhido viver uma vida absolutamente ordinária. Jesus não fazia milagres em Nazaré, não pronunciava discursos que atraíssem multidões, não realizava sinais que revelassem sua identidade divina. Ele simplesmente vivia, simplesmente trabalhava, simplesmente crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. E nessa escolha do ordinário, nessa preferência pelo escondido, nessa decisão de permanecer desconhecido durante a maior parte de sua vida terrena, Jesus revelava algo profundo sobre o coração de Deus, algo que José tinha o privilégio único de contemplar todos os dias. Federico Soares captou essa dimensão quando escreveu que a figura de José constitui um incentivo de Deus para fomentar a nossa esperança. Porque se não passamos de ser homens vulgares, sem nada especial que nos distinga dos outros, sem essas qualidades relevantes que acabam por colocar aqueles que as possuem acima da generalidade dos seus contemporâneos, podemos, no entanto, aspirar a bastante mais do que a mediocridade a que parecemos estar destinados. A vida de José em Nazaré era a demonstração viva de que a santidade não requer circunstâncias extraordinárias, não depende de talentos especiais, não exige plataformas de visibilidade. A santidade acontece no ordinário, no escondido, no silencioso trabalho de cada dia oferecido com amor. A oração termina, a vida continua. Mas a vida que continua já não é a mesma vida de antes. É uma vida iluminada pela oração,
transformada pela contemplação, carregada de significado que transcende a aparência externa das coisas. José descobria isso a cada dia, a cada hora, a cada momento de sua existência em Nazaré. O extraordinário que ele havia testemunhado naquela manhã não desaparecia quando o ordinário retornava. Pelo contrário, o extraordinário penetrava o ordinário, transfigurava o comum, revelava a presença de Deus escondida nos gestos mais simples e nas atividades mais humildes. E talvez seja essa a maior lição que São José tem para oferecer a todos os que buscam uma vida espiritual autêntica. Não é preciso fugir do mundo para encontrar Deus. Não é necessário abandonar as responsabilidades cotidianas para viver em comunhão com o divino. Não se exige separação entre contemplação e ação, entre oração e trabalho, entre momentos sagrados e vida ordinária. Tudo pode ser santo, tudo pode ser oração. Tudo pode ser encontro com Deus. Basta ter olhos para ver, coração para acolher e a disposição silenciosa de transformar cada momento em oferenda de amor. Os anos se passaram em Nazaré com a lentidão própria das vidas vividas em profundidade. Cada dia era semelhante ao anterior, cada estação repetia o ciclo eterno de plantio e colheita, de calor e frio, de trabalho e descanso. E, no entanto, para José, cada dia era único, cada momento era irrepetível. Cada instante carregava em si a possibilidade de um encontro com o sagrado que transformava o ordinário em extraordinário. Ele havia aprendido a viver assim, com os olhos abertos para a presença de Deus escondida nas coisas mais simples, com o coração disponível para acolher revelações que vinham não em visões espetaculares, mas no silêncio discreto do cotidiano. Aquela manhã em que ele havia testemunhado Jesus em oração ficou gravada para sempre em sua memória. Não como lembrança que se revisita ocasionalmente, mas como presença constante que iluminava cada dia subsequente. José nunca falou sobre o que havia visto. Nunca mencionou a Maria. Nunca comentou com Jesus. Nunca compartilhou com qualquer outra pessoa aquele momento de revelação silenciosa. O silêncio que havia escolhido naquele instante torceu o silêncio de toda a sua vida. Um silêncio que não era ausência de comunicação, mas a forma mais elevada de comunicação. A linguagem dos que habitam juntos os mistérios de Deus. O padre Ascanio Brandão, em sua obra sobre São José, observou que louvar a José é louvar Jesus e Maria, citando o grande Gerson. Essa conexão profunda entre os três membros da Sagrada Família se manifestava precisamente no silêncio compartilhado, na comunhão que transcendia palavras, na intimidade que não precisava de explicações constantes para se manter viva. José, Maria e Jesus viviam em uma harmonia tão perfeita que o silêncio entre eles não era vazio, era plenitude. Não era distância, era proximidade. Não era falta de comunicação, era a comunicação mais profunda possível entre almas que habitam juntas o mesmo mistério. A abadesa Maria Cecília Baix, nas revelações que recebeu sobre a vida de São José, descreveu como ele havia sido preparado desde a infância para essa vocação ao silêncio sagrado. Ela narra que jamais alguém o viu irritado ou impaciente, mas sempre com fisionomia alegre e serena. Essa serenidade constante de José não era superficialidade emocional. Não era indiferença aos acontecimentos da vida, não era incapacidade de sentir profundamente. Era, pelo contrário, o fruto de uma vida interior tão rica, tão profunda, tão alimentada pela presença de Deus, que as perturbações externas não conseguiam alcançar o centro da sua alma, onde reinava uma paz inabalável. Federico Soares refletiu sobre essa dimensão do silêncio de José quando escreveu: há também um silêncio que é fortaleza. Quem está sempre a correr das contrariedades, do azar, quem apregou os seus problemas pessoais. Quem se está sempre a desculpar, quem se sente constantemente urgido a dar explicações do que faz. Não é homem que tem aprendido a arcar com as suas próprias responsabilidades. Pelo contrário, suportar as cargas sem se queixar e sem apregoar aos quatro ventos. Enfrentar os problemas pessoais sem os atirar para as costas dos outros.
responder pelos próprios actos e decisões sem se refugiar em desculpas e justificações reveladoras. De uma escassa qualidade pessoal, tudo isto é prova de que um homem chegou realmente a sê-lo. José era esse homem. Ele havia chegado a ser plenamente homem precisamente através do silêncio, através da capacidade de carregar responsabilidades imensas sem reclamar, de enfrentar mistérios incompreensíveis sem exigir explicações, de viver uma missão extraordinária sem buscar reconhecimento ou aplauso. Seu silêncio era sua fortaleza, sua paz era seu poder, sua humildade era sua grandeza. E tudo isso ele transmitia não através de discursos ou ensinamentos explícitos, mas através do testemunho silencioso de uma vida vivida em total coerência com os valores que ele abraçava. O legado de José não era um legado de palavras. Ele não deixou escritos, não pronunciou discursos memoráveis, não formulou doutrinas que pudessem ser transmitidas de geração em geração através de textos. Seu legado era um legado de presença, de testemunho, de vida vivida em fidelidade silenciosa. E esse legado, paradoxalmente, era mais eloquente do que qualquer discurso poderia ser, mais duradouro do que qualquer texto poderia permanecer, mais transformador do que qualquer ensinamento verbal poderia alcançar. Federico Soares observou com precisão que o silêncio e a reflexão são os que impedem que a simples aparência externa, que a superfície das coisas e dos acontecimentos, sejam véus opacos que ocultam a realidade essencial da criação e do plano de Deus. O silêncio e a reflexão são como os olhos que penetram através do nevoeiro que confunde os objetos e esbate as verdades e, ao atravessá-lo, permite-nos chegar ao que verdadeiramente é e ao que verdadeiramente importa. José havia desenvolvido esses olhos que penetram o nevoeiro. Essa capacidade de ver além das aparências, essa sabedoria que reconhece o essencial escondido sob o superficial. E esse era precisamente o legado que ele deixava para todos os que viessem depois dele. Para todas as gerações que contemplariam sua figura silenciosa nos evangelhos e se perguntariam o que aquele homem calado tinha a ensinar. José ensinava pelo silêncio, ensinava pela presença, ensinava pela fidelidade. Ensinava pela capacidade de estar inteiramente disponível para Deus e para os outros sem jamais colocar a si mesmo no centro. Ensinava que a verdadeira grandeza não se mede por palavras pronunciadas ou feitos realizados, mas pela qualidade da presença, pela profundidade do amor, pela constância da fidelidade. O padre Ascanio Brandão captou essa dimensão quando escreveu que José era o justo, utilizando a definição que o próprio Evangelho oferece. Joseph cum esset justus, José como era justo. Essa justiça de José não era apenas retidão moral. Não era apenas cumprimento de obrigações legais. Não era apenas honestidade nas relações humanas. Era uma justiça mais profunda, uma retidão que alcançava as raízes do ser, uma integridade que unificava interior e exterior, pensamento e ação, silêncio e vida. José era justo porque era inteiro, porque não havia divisão nele. Porque o que ele vivia por fora era exatamente o que ele era por dentro. Se você busca deixar um legado que transcenda as palavras, se você deseja que sua vida fale mais alto do que seus discursos, se você anseia por uma integridade que unifique todo o seu ser em torno do amor a Deus e ao próximo, então São José é seu mestre e seu intercessor. Ele não vai lhe ensinar através de muitas palavras, porque ele próprio não usava muitas palavras. Ele vai lhe ensinar através da presença silenciosa, através do exemplo discreto, através da companhia fiel de quem caminha ao seu lado sem precisar explicar cada passo do caminho. O dia avançou em Nazaré como todos os dias avançavam naquela aldeia esquecida da Galileia. O sol percorreu seu arco no céu, as sombras mudaram de posição, o calor do mau dia cedeu lugar à suavidade da tarde. Na oficina de carpintaria, José e Jesus trabalharam lado a lado, suas mãos moldando a madeira com movimentos precisos. Seus corações unidos em uma comunhão que não precisava de palavras para se manifestar. O cheiro de serragem enchia o ar, o som das ferramentas criava uma melodia familiar.
E o silêncio entre eles era habitado por uma presença que transformava o trabalho ordinário em liturgia sagrada. Ao final da tarde, quando as primeiras sombras do entardecer começaram a se estender sobre Nazaré, José guardou suas ferramentas com o cuidado de sempre, limpou a bancada de trabalho e permaneceu por um momento contemplando a oficina que havia sido seu lugar de serviço durante tantos anos. Havia ali algo de sagrado que transcendia a simplicidade aparente daquele espaço. Ali, o Criador do Universo havia aprendido a trabalhar a madeira. Ali, as mãos que um dia seriam pregadas em uma cruz de madeira haviam se familiarizado com esse material. Ali, o Filho de Deus havia se submetido à autoridade de um pai terreno, aprendendo com ele um ofício que ninguém jamais imaginaria digno de um rei. A abadesa Maria Cecília Baix, nas revelações que recebeu sobre a vida de São José, descreveu como Jesus havia manufaturado uma pequena cruz na oficina, prenúncio silencioso do destino que o aguardava. Ela narra que José, contemplando aquele objeto, foi tomado por uma tristeza profunda que se misturava com a aceitação amorosa da vontade divina. Ele sabia, com uma certeza que vinha das profundezas da sua alma, que aquele menino não havia nascido para viver uma vida longa e tranquila em Nazaré. Ele havia nascido para salvar, e a salvação teria um preço que José não conseguia contemplar sem que seu coração se apertasse de dor. Mas naquela tarde, como em todas as tardes, José escolheu a paz. Escolheu a confiança. Escolheu a entrega total nas mãos daquele Deus que o havia chamado para uma missão que ele jamais teria ousado imaginar para si mesmo. O padre Ascanio Brandão escreveu que São José buscava do Santo Patriarca uma só graça e a maior das graças: a perseverança final, uma santa morte. Essa graça da perseverança final, José a viveu de forma exemplar, mantendo-se fiel até o último momento, mantendo-se disponível até o último suspiro, mantendo-se em paz até que Deus o chamasse para a eternidade. Federico Soares, refletindo sobre a qualidade única da vida de José, observou que ele soube viver exatamente como o Senhor queria. Todos e cada um dos acontecimentos que compuseram a sua vida. Por isso a Sagrada Escritura louva José, afirmando que era justo. Essa capacidade de viver cada acontecimento exatamente como Deus queria, sem resistência, sem reclamação, sem tentativa de impor sua própria vontade. Era o segredo da paz profunda que habitava o coração de José. Ele não lutava contra a vida, não resistia aos desígnios divinos, não se debatia contra circunstâncias que não podia controlar. Ele simplesmente acolhia, simplesmente aceitava, simplesmente se entregava. Naquela tarde, voltando da oficina para casa onde Maria o esperava com a refeição preparada, José experimentou mais uma vez essa paz que era o fruto maduro de uma vida inteira de entrega. Ele havia feito tudo o que podia fazer. Havia protegido o menino quando era necessário proteger. Havia trabalhado para sustentar a família quando era necessário trabalhar. Havia ensinado o ofício quando era necessário ensinar. Havia permanecido em silêncio quando era necessário calar. E agora, com o dia chegando ao fim, ele podia descansar na certeza de que havia cumprido sua missão, de que havia sido fiel ao chamado, de que havia correspondido à confiança que Deus havia depositado nele. A paz de José não era ausência de preocupações, não era ignorância dos problemas, não era fuga das dificuldades. Era uma paz mais profunda, uma paz que nascia da confiança absoluta em Deus, uma paz que permanecia inabalável mesmo quando as circunstâncias externas eram turbulentas. O padre Ascanio Brandão escreveu sobre o poder de São José, observando que ele é, nas devidas proporções, onipotentia supplex menos a onipotência suplicante, essa expressão, aplicada também a Maria, revelava algo profundo sobre a natureza do poder espiritual. Não era um poder de imposição, era um poder de intercessão. Não era um poder de força, era um poder de súplica amorosa. Não era um poder que dominava, era um poder que servia. José havia vivido esse poder suplicante durante toda a sua existência.
Ele não havia imposto sua vontade. Havia suplicado a Deus que realizasse a sua, não havia forçado acontecimentos. Havia pedido orientação para responder adequadamente aos acontecimentos que vinham. Não havia controlado o destino da sua família. Havia confiado esse destino nas mãos de Deus e se colocado disponível para fazer o que fosse necessário em cada momento. E essa atitude de súplica confiante, de entrega amorosa, de disponibilidade total havia sido a fonte da sua paz inabalável. A abadesa Maria Cecília Baix descreveu os últimos momentos de São José com detalhes comoventes, narrando como ele recebeu graças especiais antes de sua morte e como partiu deste mundo nos braços de Jesus e Maria. Ela escreveu sobre a santificada morte de José e sobre sua glorificação celestial, revelando que aquele homem silencioso, que havia passado pela vida sem pronunciar uma única palavra registrada nos evangelhos, foi recebido no céu com honras que correspondiam à grandeza da sua missão e à fidelidade do seu serviço. Mas naquela tarde em Nazaré, José ainda não pensava na morte. Ele pensava na vida ordinária que era seu campo de santificação, na vida simples que era seu caminho para Deus, na vida escondida que era sua forma de participar do mistério da salvação. Ele entrou na casa, sentou-se à mesa com Maria e Jesus, partilhou com eles a refeição da tarde. Experimentou mais uma vez a alegria silenciosa de estar onde Deus queria que ele estivesse, fazendo o que Deus queria que ele fizesse, sendo quem Deus queria que ele fosse. Se você carrega em seu coração o desejo de uma paz que transcenda as circunstâncias, se você busca essa capacidade de entrega que permite descansar nas mãos de Deus mesmo quando a vida é difícil, se você anseia por essa serenidade profunda que José viveu de forma tão perfeita, então saiba que essa paz está disponível para você também. São José, do alto do céu, intercede por todos os que buscam viver como ele viveu, em silêncio, em fidelidade, em entrega amorosa. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem de paz e confiança. São José está pronto para acompanhá-lo em sua jornada, silenciosamente, fielmente, amorosamente, como ele sempre fez. Que a paz de São José habite em seu coração. Que seu silêncio lhe ensine a escutar a voz de Deus, que sua fidelidade lhe inspire a perseverança, e que sua entrega total lhe mostre o caminho para uma vida plena de sentido, mesmo nas circunstâncias mais ordinárias. Amém.